Passamos a palavra agora para Fábio Barros. Bom dia a todos, muita paz. Eu tenho certeza que todas as vezes que nós estamos no Cimesp e chegamos nesse momento da entrevista, é um ponto alto, né? Todo mundo quer ouvir a sua pergunta sendo feita e, obviamente, ouvir sendo respondidas pelos maravilhosos palestrantes que estão aqui à disposição. Primeiro, eu queria dar um bom dia também aos nossos entrevistados e dizer da importância desse momento para todos nós. Mas eu queria chamar Adeilson Salles para me ajudar aqui. Uma salva de palmas para Adeilson, esse expositor, escritor de obras espíritas. E vou contar uma história para vocês. Quando eu conheci Adeilson Salles, com essa carinha assim, manso, tranquilo, e me disseram que ele tinha 80 livros publicados, mais de 80, são 83, não é isso? 84 agora, é porque assim, de uma semana para outra ele fez outro. Eu queria dizer a vocês que quando vocês estiverem lá no espaço literário, não deixe de olhar essas obras não. Primeiro ele escreve para crianças e para jovens, só que é uma forma de escrever que até eu que sou jovem gosto de ler. Então a linguagem correta, no nosso tempo, clara. Então, Adeilson, obrigado aí pelo apoio. Nós vamos começar essa entrevista e vamos começar aqui dizendo o seguinte: a regra é muito simples. Cada um dos entrevistados responde a pergunta que lhe for direcionado. Porém, se algum outro quiser complementar, discordar, pode. E se quiser também ampliar aquilo que foi colocado, sem problema. Nós estamos aqui diante de uma plateia espírita, outros que simpatizam, obviamente, e a doutrina espírita, ela nos permite divergir também. Ela nos permite discordar, mas diante de uma ampla compreensão filosófica, científica e principalmente religiosa, diante dos pontos que serão aqui abordados. Mas vamos lá. Nossa primeira pergunta é para o Dr. Sérgio Felipe. E é uma pergunta que diz o seguinte: minha nora tem transtornos comportamentais, limítrofes, bipolaridade, forte crise de ansiedade, de pânico, já tentou suicídio e mutila-se, cortando os braços quase todos os meses e ainda é depressiva. Sinto que ela tem muitas mágoas de sua infância, onde foi rejeitada pela sua mãe biológica e criada pela tia. Hoje, ela não tem nada contra a mãe biológica e não tem um bom relacionamento com a tia que educou. Sinto que ela carrega muitas mágoas dessa tia. Como o senhor, como profissional e militante da doutrina espírita, enxerga essa situação? Rapaz, uma pergunta fácil. Posso ler de novo? Com certeza, pode, fique à vontade. Minha nora tem transtornos comportamentais limítrofes. Isso quer dizer que ela está na margem entre a normalidade e uma alteração de estado de consciência, vamos chamar assim. Bipolaridade significa que ela transita numa ciclotimia, ou seja, o humor oscila, uma fase eufórica e uma fase agressiva ou depressiva. Forte crise de ansiedade. Pânico, que é uma manifestação da ansiedade fóbica. Tentou suicídio e se mutila cortando os braços quase todos os meses e é depressiva. Sinto que ela tem muitas mágoas da sua infância, onde foi rejeitada pela sua mãe biológica e criada pela tia. Hoje ela não tem nada contra a mãe biológica e não tem um bom relacionamento com a tia que a educou. Sinto que ela carrega muitas mágoas dessa tia. Como o senhor, que sou eu, como profissional e militante da doutrina espírita, enxerga essa situação? Vamos utilizar aquilo que eu estou chamando de
mandala da Organização Mundial de Saúde. Se você pegar na internet o protocolo número 100 da Organização Mundial de Saúde, que vai trazer os chamados domínios para avaliação da saúde e da qualidade de vida, a Organização Mundial de Saúde entende que devemos abordar na pessoa o universo biológico, o universo psicológico, o universo social, o ambiental, o funcional e o espiritual. Então, nós poderíamos, se formos, e talvez esse seja o interesse, de iniciar pelo domínio espiritual, que é um dos domínios considerados hoje pela medicina na abordagem do paciente, nós recorreríamos ao Código Internacional de Doenças, que tem no seu item F44.3 o diagnóstico estados de transe e de possessão. Recorreríamos também ao Manual de Desordens Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, no capítulo de transtornos dissociativos, na edição Artimed, página 291, transtorno dissociativo de identidade. E me chama a atenção o chamado critério A, em que o indivíduo apresenta situações episódicas, em que há perda de controle de qualquer uma das funções psíquicas. E esse indivíduo pode, inclusive, apresentar a ausculta de vozes de entidades espirituais, e esse é o termo do DSM-5, ou, se não houve vozes, são pensamentos intrusivos, como se um espírito estivesse tomando conta de sua personalidade. A mediunidade, ela é biológica, então o fenômeno de interação de duas mentes, entre o encarnado e o desencarnado, provocam reações físicas, que a medicina deve buscar nas pesquisas semiológicas. Em psiquiatria não existem doenças, mas existem síndromes, que são associações de comorbidades. O que é? Uma pessoa não tem somente depressão, ela tem uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade, uma insônia, pensamentos intrusivos, uma falta de concentração, uma perda de memória. Não existem doenças únicas em psiquiatria, mas associações de comorbidades. E na nossa forma de entender, o elo entre as comorbidades numa moléstia psiquiátrica está ligado ao equilíbrio espiritual. Ela apresenta-se limítrofe. Numa situação borderline, numa situação em que, episodicamente, ela perde o domínio de si. Se você for investigar mais a fundo na tentativa de suicídio, ela vai dizer: ouviu vozes de comando dizendo, você não vale nada, você é um lixo. E depois isso começa a se acentuar dizendo, por que você não se joga, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Os meus pacientes que se suicidaram e foram salvos pela UTI, eles disseram, vozes me diziam, depois eu via os espíritos dizerem para mim o que eu tinha que fazer, e aquilo foi irresistível. Quando se fala de mediunidade em medicina, apoiado nesse item do Código Internacional de Doenças, nós não estamos falando em questão de crenças, mas num fenômeno que é uma ambulância a 200 km por hora, porque os suicídios têm essa característica mediúnica na maior parte dos casos, segundo a casuística que eu tenho observado.
E essa questão mediúnica já está dentro dos tratados de medicina. Há alterações biológicas, então é lógico, você tem que usar um remédio, porque não dá para a pessoa controlar a mediunidade de uma hora para outra. Então, se o fenômeno ocorreu de forma motora, numa epilepsia atípica, usar um antiepilético. Se manifestou-se como uma bipolaridade, usar a medicação adequada para a bipolaridade, para trazer, ancorar a pessoa no cérebro, vamos dizer assim. E aí você vai analisar o quê? O que está por detrás, com a avaliação psicológica. E também vai colocar o paciente num setting espiritual, para que ele possa perceber a sua força espiritual através da meditação, da oração, da psicologia positiva, para que ele possa se munir dessa ferramenta que é o espiritual, para ele entender que aqueles pensamentos intrusivos, aquelas ideias não lhe pertencem, não representam a sua essência, e motivá-lo a utilizar dessa fortíssima ferramenta que é a oração e suas potencialidades espirituais. Então, um conselho para essa senhora é que seja atendida com a medicação correta, que tenha a cobertura psicológica que lhe possa ajudar semana a semana a adentrar o que está por detrás, do ponto de vista do universo psíquico, e que frequente um ambiente de espiritualidade que possa ferramentá-la para que ela se utilize da sua força espiritual através da oração, através da meditação e muitas vezes através da possibilidade de poder também ajudar pacientes meus em nosso protocolo, quando tem alguma melhora, eles vão ajudar o paciente que está ruim. Então, quando eles vão dar um passe no paciente que está ruim, ele diz: eu já tive isso que você teve. E como ele está vencendo a depressão, ele tem a energia antidepressiva. Se ele está vencendo o câncer, ele tem a energia contra o câncer. Então ele é o melhor passista para aquele paciente. E ele diz: eu já passei por isso, e dá forte força de estímulo para aquele que está pior. E ele diz: eu não sou só doença, eu sou também uma pessoa capaz de ajudar. Eu tenho coisas boas dentro de mim. E começa a perfazer o seu olhar para o futuro, saindo do diabolo, vamos dizer assim, e entrando na perspectiva do futuro, que é a sua missão, fidelidade aos caminhos de sua predestinação. Isso é que é fé. Fé, o que é fé? Que é a raiz da cura. O que acontece se eu deixar esse óculos cair, se ele não se quebrar no chão? O que acontece? O que acontece, gente, se eu deixar o óculos cair? Se eu soltar, se eu soltar esse óculos, o que acontece? Isso é fé. Fé é saber. Então, quando você conhece os caminhos de sua predestinação, você conhece a sua destinação para realizar no bem, e você cumpre a sua missão, você sai dos liames do passado e passa a abraçar a sua destinação de amor, como disse o nosso colega. E além daquela medicação que ancora aquele cérebro, que dificulta o assédio, centralizando aquele Wi-Fi da cabeça da pessoa, na medida em que ela vai enxergando essas potencialidades luminosas e enxergando-se como um ser destinado a um contínuo da vida, a uma eternidade e destinado a fazer o bem, nesse momento começou o processo de cura, porque aquela pessoa encontrou o sentido de sua vida. Que melhore essa senhora. Doutor Sérgio Felipe, enquanto eu via, observava aqui algumas questões que nós já reunimos, são muitas questões, mas dá para fazer alguns resumos. E eu ainda vou continuar com essa resposta a partir do que eu vi aqui. Tem pessoas que estão perguntando assim: eu tenho pessoas na minha família que têm transtorno, eu tenho pessoas na minha família que têm problemas psiquiátricos, pelo menos eu imagino, percebo, ou até diagnosticado. Como fazer para levar essa pessoa para um atendimento médico? Teria que ser um psiquiatra espírita? Onde encontrar uma pessoa que tenha sensibilidade para lidar com essas questões e ao mesmo tempo entender que o sujeito também precisa de tratamento espiritual?
muitas pessoas têm dificuldade de acesso a esses profissionais e, ao mesmo tempo, interligar essas ações com a casa espírita. Que conselho o senhor dá? A casa espírita precisa se conscientizar que, para fazer a caridade, nós precisamos de ciência. Por que precisamos de ciência? Para saber do que sofrem as pessoas. O maior problema hoje é suicídio. Então, suicídio é urgência. 98% das pessoas que se suicidam tinham problemas psiquiátricos, problemas psicológicos. Então, com um índice de suicídio no Brasil de um suicídio a cada 30 minutos e no mundo um a cada 40 segundos, é o atestado da falência do modelo paradigmático da psiquiatria e da psicologia atual. Imagine que a cidade esteja infestada, quando isso não é verdade mesmo, infestada de mosquitos da chikungunya, da dengue. E você vai dizer, cadê o programa de saúde pública? O programa de saúde pública faliu porque as pessoas estão picadas de insetos e cheias de doenças. Então as pessoas estão se matando e ninguém fala nada. A psiquiatria continua sendo a psiquiatria com o mesmo paradigma, que não está resolvendo. Se não está resolvendo, tem que mudar. E olha, nem precisa que façamos força para a mudança de paradigma. Recentemente, a Associação Mundial de Psiquiatria lançou uma carta dizendo que o médico deve investigar a questão espiritual no seu paciente. Então, nós precisamos construir não só modelos de atuação integrativa em medicina, agregando o espiritual, como o Centro Espírita precisa de atender um chamamento da Organização Mundial de Saúde. Em 1990, na cidade de Ottawa, a Organização Mundial de Saúde lança a chamada Carta de Ottawa. A prioridade da Organização Mundial de Saúde não é o tratamento da doença, não é a prevenção, é a promoção de saúde. E promoção de saúde envolve biopsico, socioambiental, funcional e espiritual. E diz mais, cabe a todo cidadão, de qualquer profissão ou condição, o compromisso de promover a saúde. E onde é que estão os nossos centros espíritas com a Carta de Ottawa pregada na parede, que é a licença para tratarmos do assunto espiritualidade dentro das necessidades da nossa sofrida população? Então nós precisamos que o Centro Espírita se atualize, que se integre a um movimento das coisas que são coincidentes com os nossos propósitos e que já estão em pauta. No F44.3 do Código Internacional de Doenças, estados de transe e possessão representam uma perda de identidade, numa situação em que a pessoa não tem controle, mas deixa de ser doença quando a pessoa tem controle do fenômeno no seu contexto cultural ou religioso. Significa, se aquela senhora aprende a dominar a sua sensibilidade, aprende a dominar a sua mediunidade, na vigência do tratamento que vem recebendo, com a medicação correta, com a psicoterapia corretamente encaminhada, na medida em que a pessoa, no seu treinamento, na sua proposição de vida, vai assumindo controle do fenômeno, vai saindo da doença. E aí o que acontece com o remédio? Começa a dar efeito colateral, aumento de enzimas hepáticas, começa a dar uma sonolência extrema e você vai retirando devagar quando é possível. Então o que está faltando? Está faltando nós abrirmos o nosso centro espírita para essas perspectivas que vêm surgindo, para que a gente possa usufruir desse saber e nos enxergarmos como agentes promotores de saúde. Nós fundamos a Unispírito, Universidade Internacional de Ciências do Espírito,
para formar agentes promotores de saúde baseado na Carta de Ottawa. Então, para capacitar as pessoas a se integrar com esse movimento que já está disponível em nosso planeta, você já pode imaginar que no Código de Doenças tem um diagnóstico de estado de transe e possessão, e ninguém fala nada, ninguém faz nada, ninguém encontrou um ponto de coincidência entre o que está no Código Internacional de Doenças e o que nós acreditamos? Quem é que vai falar alguma coisa? Quem é que vai fazer alguma coisa? Eu abri no Hospital das Clínicas, o então diretor do Hospital das Clínicas disse para mim: Sérgio, eu permito que você faça pesquisas espirituais aqui no hospital, se você me mostrar um livro de medicina que tenha a parte espiritual. Um médico formado há 50 anos. Eu falei: chame o Código Internacional de Doenças, a secretária trouxe, ele abriu na página. Ele ficou 10 minutos de olho parado. Eu não tinha visto. Ok, mas ele não é espírita. Mas os espíritas não terem enxergado isso e não estarem se movimentando. Eu acho um absurdo isso, com a casuística que nós estamos tendo, sobretudo de suicídio e de drogas. Gente, vocês me desculpam essa forma impetuosa de falar, mas chegar às 6:30 da manhã no consultório e sair 9 da noite, vendo o que eu estou vendo, sabe? No último mês foram 3 mulheres que pularam de um prédio na Vila Mariana, em São Paulo. No final de semana passado foi uma moça de 30 anos. Não é possível que nós não façamos nada. Não é possível que nós espíritas não tenhamos enxergado que a medicina já nos deu licença, que nós temos que fazer alguma coisa, que não adianta falar, palestra. Cadê os hospitais espíritas? Onde é que estão as ações nos hospitais espíritas? Existem 100 hospitais espíritas no Brasil, os maiores. Cadê os espíritas levantando o atendimento desses hospitais que estão minguando na miséria? Dá dor no coração fazer visita a esses hospitais, ver esses doentes que não têm um diferencial diagnóstico, um diagnóstico diferencial de qualquer médico, mesmo espírita. Será que ele tem F44.3? Como é que nós fazemos para transformar a espiritualidade como campo de atuação médica? Levar no Conselho de Medicina? Cadê os centros espíritas perguntando para os hospitais: o que vocês estão precisando? 40 hospitais em São Paulo, 20 deles têm 5 mil leitos de doentes mentais. Onde é que estão os espíritas? Falar, palestra, mas nós temos que fazer alguma coisa. E eu não estou aqui indignado por mim, não. Eu estou sofrendo por conta dessas pessoas. Nós temos que tomar uma providência. Vocês me desculpam o desabafo. Diz que bom terapeuta é o que ouve. Eu já me sinto terapeutizado e amenizado nas minhas ansiedades. Obrigado. Faz tempo que eu queria ouvir isso, doutor Sérgio. Faz tempo. Haroldo Dutra. Se é difícil vencer, eu vou fazer um resumo de várias perguntas aqui, mas eu vou enxertar essa daqui. Se é difícil vencer essas tendências incrustadas em nosso psiquismo, qual a saída para alterarmos nossas vidas? Terapia de vivências passadas ou o quê? Aí eu queria acrescentar várias perguntas que têm tudo a ver. Traduzindo numa frase: escutei a palestra, entendi, compreendi que é preciso mudar. Existe algo prático do cotidiano que possa dar esse pontapé inicial nessa mudança que tanto a gente precisa, mas que às vezes a gente ainda não consegue realizar? Bom, eu vou problematizar um pouco, porque eu acho que a reencarnação é a maior terapia de vidas passadas que existe. Estar reencarnado já é uma terapia de vida passada. Porque você vai nascer na família e vai ter uma regressão de memória. Né? Quando chegar sua sogra, sogro, cunhado, genro, nora, é uma terapia de vida passada. Não é? Os filhos que chegam no lar
os colegas de trabalho, os companheiros de movimento espírita. É uma terapia de regressão. A proposta da encarnação é trazer o passado para que o novo seja construído. Então, nesse sentido, e puxando um gancho na fala do Dr. Sérgio, nós precisamos ter essa visão integrativa. Não dá mais para estabelecermos divisórias. O Emmanuel já falava isso no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele dizia assim, que o nosso grande erro foi ter estabelecido divisórias entre o templo e a oficina. Toda a natureza é altar de adoração e oficina de trabalho. Então, no trânsito, eu estou em prece, eu estou em trabalho divino, quando eu sento na minha cadeira, quando eu estou dando uma sentença, quando eu recebo alguém, quando eu tomo uma decisão, eu estou efetivamente numa prática espírita, numa prática espiritual, numa prática de transformação moral. O que eu acho que o grande segredo aqui é, primeiro, nós não estamos aqui buscando um remédio que elimine as dificuldades, porque as dificuldades já são o remédio. Os desafios da vida são os elementos de cura da nossa alma, que está embotada, que está cristalizada, que está apegada a determinadas situações. E somente, eu me lembro lá do Evolução em Deus, eu comentava isso com o Décio, lá do Leptótrix, né? Aquela carapaçazinha de ferro. Então o que a espiritualidade faz para dar um impulso evolutivo? Tira a carapaça dele, ferruginosa, e ele tem que buscar alternativas. Então, o processo de evolução espiritual é assim também, né? As circunstâncias que vão chegando, os fatos da vida, eles são verdadeiras propostas educativas. Nós não precisamos criar outras. Não é? Eu fico curioso porque também não podemos cair numa tendência de criar práticas artificiais. Não é? A encarnação é a prática. É a prática. Então você vive situações familiares que são terapias de vida passada. Verdadeiras terapias de vida passada. Em que você vê no outro aquilo que você construiu nele. Você vê o outro apresentando comportamentos que você construiu. É importante a gente atentar para isso. Por exemplo, o livro Nosso Lar, o pai do André Luiz, eu não sei porque me coloca, acho esquisito me deixar longe dos médicos. Sabe que eu estou tão perigoso assim? Né? Não faz bullying com a gente não, hein? Hã? Isso é bullying com a gente, não faz. O pai do André Luiz, que o André Luiz é amparado pela mãe dele, e o pai está naquela região mais difícil, e lá ele estava com as duas amantes. Com as duas amantes. Não é? Então, é interessante porque não há julgamento moralista no livro. O que a mãe do André Luiz diz é, ele vai renascer e vai receber as duas amantes por filha. Eu quero ver na hora que as duas filhas estiverem com 16 anos e começar a sair para a balada. Porque aqueles condicionamentos que ele criou nas duas amantes, ele terá que agora conviver nas duas filhas. Então, a maneira com que ele relacionou com a amante, a maneira com que ele lidou com sexo e afetividade, ele vai ver agora a filha lidando com o outro. Você quer terapia de vida passada melhor do que essa? Essa é a grande terapia de vida passada. Agora, evidentemente que, e aí eu concordo e faço coro com o Dr. Sérgio,
Nós precisamos de mais humildade. Precisamos de mais humildade. Então, se eu me percebo numa situação que eu preciso de ir ao psiquiatra, eu vou ao psiquiatra. Não tem porquê. Eu, graças a Deus, eu já moro do lado de um, que é o Roberto Lúcio, do Hospital Espírita André Luiz, né? Então, meu psiquiatra já é meu vizinho. Já estou medicado, né? Então, ele já está lá do ladinho. Mas precisou ir ao psicólogo, você precisa tratar desses programas que estão por baixo, que você não está conseguindo ver? Trate. Chegou na casa espírita, você deu atendimento espiritual, eu falei do evangelho, dei as indicativas, mas percebi que a pessoa precisa de um aporte psicológico. Eu falo, olha, procura alguém da sua confiança, vá olhar isso, vai cuidar de você. Tem uma questão psiquiátrica, a gente fala, olha, eu acho que o seu caso precisa de um psiquiatra. Ou você vê a pessoa que está extremamente organicamente comprometida, precisando de uma intervenção medicamentosa, fala, você precisa de um médico. Recentemente eu passei por uma situação, fui fazer um exame, estava lá tudo baixo, o médico falou, meu amigo, não vai ter jeito, você vai ter que complementar aqui umas vitaminas, você está bastante debilitado, né? E por deficiência de alimentação. Não é? Então, eu tenho cuidado com o corpo, aí tive que começar a fazer uma dieta de alimentação, certos nutrientes, aí equilibrou, fez o exame, falou, agora está tudo bem. Tinha desenvolvido até uma glicemia, né? E que foi, então assim, essa humildade a gente precisa ter, porque a casa espírita e a doutrina espírita, ela vem indicar os rumos, não é? O nosso destino espiritual. Ela vem apontar aqueles valores que não são valores da Terra, são valores do universo infinito, não é? Existe um código aí internacional de saúde? Pois é, existe um código ético multi-universo. Esse código ético universal diz respeito à nossa constituição espiritual. Então, por exemplo, nenhum de nós consegue odiar por muito tempo. Isso é uma lei divina. Quanto mais tempo você passa odiando, você vai desestruturando o seu físico, o seu emocional, o seu psicológico, e aí entra num aspecto psiquiátrico. Porque nós não fomos criados para odiar. Nós não fomos criados para guardar mágoa. Isso é uma lei divina. Então, quando Jesus diz perdoa, isso não tem nada a ver com igreja. A gente fala de Jesus aqui, o pessoal fala, lá vem o religioso, lá vem com a cruz na mão. Não entendeu. Não entendeu. Nós não podemos confundir o que o Cristo é com o que transformaram o Cristo. O que transformaram é a responsabilidade dos homens, o Cristo não tem nada a ver com isso. Ele veio trazer um padrão espiritual e nos dizer que fomos feitos para amar, para perdoar, para nos libertar das mágoas, para superar, para transcender. Então, nesse sentido, eu fico muito preocupado, porque hoje a gente vive um paradigma materialista e ele está expirando, então ele está dando os últimos gritos. E o último grito do paradigma materialista é: você não pode sofrer. Uma vida sem dificuldade. Gente, isso não existe. Não existe vida sem dificuldade. Eu adoro, por exemplo, instrumento, todo mundo sabe disso, eu toco violão, estudo, né? A dificuldade, olha, ela está em... Você só adquire qualidade pelo grau de competência com que você lida com a dificuldade. O que separa o meu professor de mim, que é um grande professor inclusive, o que o separa de mim, dele, é que tem dificuldades que ele coloca na partitura e eu não consigo superar. Eu não consigo executar aquilo no instrumento.
E você coloca a mesma partitura na frente dele e ele superou. Então, enxergar a dificuldade como convite à transcendência. Convite à transcendência. E o que você vai usar? Tudo que a providência divina colocar no seu caminho, utiliza. Utiliza o psiquiatra, utiliza o psicólogo, utiliza o amigo, utiliza a casa espírita, o livro espírita, utiliza tudo, utiliza esses recursos, mas como alguém inteligente, que sabe que cada um deles é uma ferramenta. Individualmente, ela não vai resolver todo o problema, elas vão resolver em conjunto. Se nós formos capazes de reuni-las no conjunto. Então, e se for necessário ir para uma terapia de regressão, vá. Vá, se for necessário, faça. O profissional sério, escolha um profissional sério. Né? A gente tem, por exemplo, o Alberto Almeida, lá trabalha com isso, com a maior seriedade do mundo. E tem casos que a pessoa chega e fala, não, o seu caso não é de indicação de terapia de vida passada. E tem casos que fala, realmente nós vamos... É o sintoma que vai dizer, é o quadro, é um profissional, precisa ser atendido. Então nós não estamos aqui nem para falar, vamos todo mundo para a terapia, e nem para falar, não, ninguém vai para a terapia. Nós não podemos. O Espiritismo é a proposta de fé raciocinada, lúcida, em que se pensa com clareza, com equilíbrio e com visão de futuro. Mas eu gosto de pensar, todos os elementos que você precisa saber das suas vidas passadas estão agora no seu presente. Faça um exame aí. Que tipo de problema você está vivendo? Financeiro? Não, financeiro não é, meu problema é afetivo. Então está aí a sua vida passada. Ah não, meu problema não é afetivo, não, ele é financeiro. Olha aí o passado, de volta. Não é? Não numa visão simplista, eu estou com um problema de dinheiro porque eu tenho um karma de não ter dinheiro. Não, às vezes a questão é, tem 10 vidas que você está lidando mal com dinheiro. Ou porque você gasta mais do que ganha. Tem 10 vidas que você gasta mais do que ganha. Ou porque você tem uma relação doentia com o dinheiro. Você está querendo extrair do dinheiro algo que ele não pode dar. Por exemplo, autoestima. Então precisa olhar para essas coisas. Porque a proposta da encarnação, ela é uma proposta de renovação. Renovação espiritual. Que a gente olhe para os propósitos. Para os propósitos. E aqui, para não delongar muito, eu queria lembrar de um grande professor que eu tive, no início da faculdade. Ele disse assim, e a profecia dele se cumpriu totalmente, ao longo da minha profissão. Ele disse assim, quando chegar um momento no exercício da sua profissão em que você se sentir completamente perdido, você não souber o que vai fazer, o que vai decidir, o que você vai fazer, lembre-se de 2 coisas. Dos propósitos, em primeiro lugar. Segundo, das coisas mais simples, do básico. Porque se você se voltar para os propósitos e para o básico, você vai encontrar a solução. Então, eu gostaria de fazer isso aqui com relação a essa pergunta. Para que nós encarnamos? Qual o propósito da encarnação de todos nós aqui? O propósito da nossa encarnação é de renovação e recomposição dos nossos destinos. Renovação e recomposição dos nossos destinos. Criaturas que foram feridas e machucadas pelo nosso comportamento, virão até nós para que possamos curá-las, através da nossa dedicação, do nosso amor, do nosso compromisso. Situações difíceis
virão até nós para que nós vençamos limitações interiores, a fim de não necessitar mais dessas dificuldades. Porque para quem já venceu a limitação interior, a dificuldade, ela passa, mas ela não vem daquela forma, como antes. E o básico, ninguém morre. Nós somos espíritos imortais. Não tem essa de eu sou jovem, eu sou velho. Para com isso. Você não é seu corpo. Nós somos espíritos imortais. Isso é um básico. Segundo, nós já tivemos muitas vidas. E você sobreviveu a tudo, até a morte. Terceiro, abre aspas, Emmanuel, abre aspas. A providência divina não pode descer para errar conosco. Fecha aspas. Então isso significa que Deus nos espera com a sua infinita sabedoria e com seu infinito amor. Mas nós vamos ter que aprender. Muito obrigado por mais essa resposta. Doutor Décio, ontem, sobre a mudança de um paradigma baseado na heteronomia para a autonomia, em que não precisa haver um controle externo sobre o indivíduo, nem leis, Estado, polícia. Isso ocorrerá em um futuro ainda algo distante. Como você entende que será a transição entre esses dois momentos? Qual o nosso papel nessa transição? Eu queria só acrescentar o mundo real. Volta e meia a gente vai, liga a TV, só vê coisa ruim. Liga o rádio, coisa ruim. Na fofoca diária, coisa ruim. Porque parece que coisa boa para ser passada adiante é uma coisa difícil. A maioria das pessoas que conversa comigo, quando eu digo, o mundo nunca esteve tão bom. Tem gente que ri. Aí eu digo, não, mas nós estamos melhorando. Não acredito. O que eu vejo é um estado total de desrespeito à humanidade. Eu não acredito. Não, mas está aí a situação da corrupção. Aí alguém diz assim, mas eu vejo é uma massa corrompida. Como é que esse mundo vai passar desse estágio, nessa transição, e onde é que nós estamos diante disso? Então, acho que nem se eu fosse o profeta, eu não saberia te dizer. Mas o que eu vejo é uma coisa assim. A gente sempre quer uma saída simples e fácil para coisas complexas. Isso não existe. Não existe. Quer dizer, não tem saída simples e fácil para coisas difíceis e complexas. Não tem. Mas a gente quer sempre que alguém diga, como eu faço para fazer tal coisa? E a gente quer uma resposta rápida, curta, que não dê trabalho. Não vai acontecer. Então, assim, se eu conseguir me expressar bem ontem, eu acho que deu para entender que a autonomia é o nosso objetivo. É onde a gente quer chegar. Não é? Você acha que dá para ficar sem polícia hoje? O Estado do Espírito Santo deu um exemplo para a gente que não dá. Dá para a gente não ter governo, dá para a gente não ter... Você acredita em você mesmo? Se não tiver ninguém te olhando, e que se você estiver totalmente livre, você tem certeza que você vai se manter dentro do que você acredita que é certo? Né? Eu sempre digo isso, eu aprendi com Simão Pedro. A ocasião não faz o ladrão, revela. Porque nós somos heterônomos. A heteronomia, ela não é um problema, ela é uma necessidade. Enquanto a gente ainda não encontrou a questão da autonomia, que é a nossa maturidade espiritual.
Eu não vou fazer porque é errado. Ponto. Acabou. É simples assim. Só que a gente não está pronto para fazer isso. Agora, como é que nós vamos passar? Nós já estamos passando. Agora, essa questão, a questão de que nós nunca estivemos tão ruins e tal, você vai me convencer que o mundo hoje é pior do que era na Idade Média? Você vai me convencer que o mundo hoje é melhor do que era nos anos 50? Outro dia postaram no Facebook, a minha mulher estava lendo em voz alta, eu ainda tirei um sarro dela, falei que ela devia imprimir aquilo e colocar na parede lá de casa para ela seguir. Era um manual sobre a boa esposa. Que ela devia se esmerar em manter a casa limpa, que a comida devia estar quente quando o marido chegasse em casa, que ela devia perguntar se ele queria que ela tirasse os sapatos para fazer uma massagem nos pés dele. É o paraíso. Não, tá no Facebook, era de uma instituição. Agora eu digo, eu nasci uns 20 anos atrasado, mas tinha que nascer homem, não podia nascer mulher. Então piorou o mundo? Gente, não piorou. Agora, eu acho que o que está acontecendo é que a gente está se indignando com coisas que antigamente a gente achava normal. A gente achava normal. Morreu meia dúzia. Tá, isso sempre acontece. Hoje em dia a gente fala, como assim? Como assim morreu? É o que o Sérgio falou. Como assim? A gente aumentou o índice de suicídio, eles estão se matando. Ah, que chato, né? Não tem isso mais. A gente fica indignado. Isso é ruim? Não, mas é o que eu falei ontem na palestra. No meio da reforma, o que você enxerga é o caos. No ápice da reforma, quando está tudo mexido, porque para você construir alguma coisa nova, você tem que reconstruir. O Haroldo acabou de falar, para acabar um paradigma, para você esgotar um paradigma, você tem que chegar no fundo do poço. Né? Porque você precisa desconstruir alguma coisa para colocar outra nova no lugar. Você não pode fazer uma casa nova se você tem a velha lá. Você vai ter que destruir a velha. E na hora que você estiver destruindo a velha, é dor, é incômodo, é barulho, é saudade, um monte de coisa junto. Então, gente, está mudando e não começou hoje. Se você lê o Livro dos Espíritos, 160 anos, ele já falava que a transição estava acontecendo. E então eles estavam mentindo? Não, sempre esteve. O processo é longo. E não vai terminar agora, antes da gente desencarnar. Não vai terminar antes da gente desencarnar. Seja qual for os próximos acontecimentos para esse planetinha azul, que a gente não sabe o que vai acontecer, com certeza nós aqui que estamos nesse auditório encarnados, os desencarnados não sei, nós não vamos ver o fim dessa transição. Não vamos ver, porque é um processo longo. Agora a gente já participou no passado, está participando no presente e vai continuar participando no futuro. A pergunta é, de que maneira nós vamos participar? A gente vai fazer isso colaborando com o bem ou não? Né? Então, eu acho que o que está acontecendo é isso. Eu vejo, assim, de uma maneira muito preocupante, uma certa adinamia. A gente sempre quer que alguém venha resolver de uma maneira simples e fácil o problema. Eu vou usar um exemplo que eu tenho na minha profissão. Eu sou cirurgião do aparelho digestivo, a cirurgia bariátrica. A obesidade é um problema extremamente complexo, não tem saída simples. E o cara vai lá no consultório e fala, se eu me opero, eu vou ficar bom, vou ficar magro, bonito e nunca mais vou ter problema. Vou continuar tomando cerveja, comendo chocolate, churrasco no final de semana. Tá, e você acredita em Papai Noel também, coelhinho da Páscoa, vamos lá. Não vai acontecer, gente. Não tem saída simples. Mas aí uma coisa que eu acho que também é um vício nosso, é que a gente terceiriza, então. Aí quando o médico me opera, eu terceirizo a responsabilidade da minha obesidade para ele. Mas eu operei e não resolveu. Mas você está tomando leite condensado. Mas e daí? Eu operei. Não é? Então, eu acho que a gente precisa fazer essa meditação, essa autoavaliação, todo dia.
Porque como é um atavismo, como o Haroldo falou, como é uma coisa que a gente está fazendo há milhões de anos, é muito difícil da gente se livrar. Mas como a gente já tem 1% de inspiração, só falta os 99% de transpiração para a gente transformar, então, se você se lembrar da inspiração todo dia, quem sabe você não perde tempo. Porque a gente está sempre transferindo todas as responsabilidades e a gente acaba não fazendo o que nos cabe. Não é? E se você ficar enaltecendo o caos, você nunca vai conseguir enxergar a ordem que está nascendo por trás dele. Aí é uma questão de opção. Né? Cada um escolhe a sua. Doutor Sérgio Felipe, vou juntar aqui duas perguntas e levando em conta outras que foram feitas sobre mais ou menos o mesmo tema. Muitas perguntas sobre a glândula pineal, mas uma que chama a atenção. O uso de drogas interfere no funcionamento da glândula pineal? E uma outra pergunta que diz assim, um pouco mais comportamental e social. O que a doutrina espírita me diz sobre a liberação da maconha? As drogas que você se refere... As drogas ficou em aberto. Se seriam drogas alucinógenas ou não, mais graves, vamos dizer, mais... Eu esqueci as perguntas. A primeira pergunta é se as drogas, o uso de drogas, ele está falando aqui de drogas ilícitas, interferem no desenvolvimento da glândula pineal. Tá. E a outra é o que a doutrina espírita nos diz sobre a liberação da maconha. Tá. Não vou ficar bravo, eu vou procurar me acalmar. Tende calma. Vamos falar de drogas. Sabe que existem dois grandes períodos de poda neuronal na nossa vida. Um é aos 2 anos de idade e outro é na pré-adolescência. Poda neuronal ocorre porque você não usa aqueles neurônios, então o cérebro, por uma questão de economia, porque 25% da energia de tudo que você come e tudo que você respira é usado pelo cérebro. E então o cérebro consome muita energia. Como a caixa craniana ela não se expande, então o cérebro precisa diminuir o número de neurônios para poder manter a temperatura. E aos 11 anos tem um pico de poda neuronal, depois na pré-adolescência. Você não usou determinado comportamento de expressão da alma, aquele neurônio ficou inútil, ele é apagado. Então eu tenho uma impressão, isso é uma questão que eu coloco em pauta para estudos, que uma criança que não recebeu o suporte de vivência espiritual, de conectividade com o mundo espiritual, essa experiência de conectividade, aquela criança que não passou por esse processo, por essa experiência bem conduzida, eu não digo aqui da questão simplesmente de você colocar, por exemplo, a criança na evangelização e etc. Precisa de ver qual tipo de pedagogia que comunica com aquela criança, né? Então isso é importante de a gente observar, e cada caso, cada pessoa tem a sua linguagem, não é? Então se a criança ela não assimilou ou não foi dado a ela uma ambiência para o desenvolvimento de sua conectividade, porque a conectividade com a espiritualidade é necessária para a vida, tanto quanto a árvore necessita das folhas com a clorofila para fazer fotossíntese, captar a luz do além, também o nosso organismo, ele necessita da luz do além para manter a vida. E nós sustentamos devemos sustentar essa conectividade. É de todas as épocas da humanidade, essa busca de conectividade com o lugar de onde nós viemos, que foi do mundo espiritual. Um índio no Igarapé, na Amazônia, num pequeno afluente do Rio Negro, numa visita que fiz à tribo, me explicou, existem 2 mundos, o mundo de onde viemos e o mundo onde estamos. O mundo de onde viemos é o mundo espiritual. Então essa conexão é necessária.
Aconteceu mais ou menos como Joãozinho e Maria. Eles entraram na floresta e deixaram alguns grãos ou alguns migalhas de pão para depois saber a volta, não é? Então nós viemos para cá, mas nós sustentamos um elo de conexão com a espiritualidade para sabermos o caminho de volta. É uma dádiva de Deus e sustenta o vigor, o ânimo, vamos dizer assim, sustenta a alma. E o que acontece? Se a criança ela não passa por esse processo devidamente dimensionado para as suas necessidades, de vivência, de conectividade espiritual, então quando chega na pré-adolescência, aqueles neurônios são podados. É como se houvesse uma cegueira espiritual. Perde-se os neurônios de conectividade espiritual por não uso. E isso provoca um desespero, um desencontro, como uma barata tonta, vamos dizer assim. E existe uma questão muito curiosa em farmacognosia, que é a pesquisa do uso das plantas para a cura das doenças, que você segue um animal, por exemplo, quando um animal ele tem uma doença, ele vai comer a planta que cura aquela doença. Então você quer descobrir, por exemplo, vamos supor que o orangotango esteja com psoríase, ele vai comer uma planta que trata da psoríase. Se ele tiver com uma dor de estômago, aquele cachorro, ele vai comer uma planta que melhora aquela dor de estômago. Então, existe esse campo de pesquisa dentro da farmacognosia. Então, o ser humano ele ainda tem esse ar instintivo, e a partir do momento que houve poda de neurônios da conectividade, existe uma atividade instintiva de busca de alguma coisa que resgate essa intuitividade. E essas drogas, maconha e essas drogas todas alucinógenas, elas promovem essa conectividade de uma forma em que a pessoa ela tem um estado de transe, mas regada a más influências. E ela tem um estado de transe artificial que a droga produziu, então ela não sabe voltar para o seu estado normal. Além do que o seu estado normal já não existe, porque houve alteração do cérebro. Então, o que ocorre? Nós necessitamos de repensar e pensar muito bem como criar a pedagogia para cada criança e a ambiência necessária para que se estabeleça uma boa conectividade, que quando chega na pré-adolescência, o adolescente não tem necessidade da droga. Ele não se sujeita, ele não busca, ele não se interessa, ele não tem abertura para aquilo está longe das necessidades dele. E é lógico, na medida em que a nossa humanidade desconectou a vivência espiritual da nossa vivência cotidiana, ocorre um desespero. As pessoas estão desesperadas, porque não é só a maconha, ou a cocaína, ou a heroína, são também as drogas psiquiátricas, os opioides, por exemplo, para dor crônica. São 30% da população mundial tem dor crônica. Dor crônica já é um tipo de dor que não tem mais conexão com a lesão, já envolve questões psíquicas e espirituais. É um desespero espiritual. Então, esse desespero, a par que é uma questão ruim, mas ao mesmo tempo, diz o seguinte, que uma doença é uma defesa contra uma injúria. Se a humanidade está doente, não é? Ela está caminhando por um sistema de defesa, e muitas vezes esse sofrimento representa esse sistema de defesa. Então, lógico que não se deve usar a maconha, ela é alucinógena, ela lesa o cérebro. Lógico, não é a doutrina espírita que diz isso, é a medicina. A não ser, lógico, que o pesquisador e o médico seja usuário de maconha. É lógico que ele vai liberar. Então, aí ele vai fazer todas as teorias para tornar a maconha importante, porque é importante para a vida pessoal dele. Então, lógico que a maconha lesa, que não se deve, que nós devemos empreender campanhas de esclarecimento nesse assunto. E não é só campanha de esclarecimento, nós devemos também promover pesquisas e ações pedagógicas para que em cada criança nós encontremos um caminho de levá-la a uma conectividade espiritual necessária para a sua condição. E nós devemos nos arvorar e nos empenharmos nesse processo
de desenvolvimento dessa ciência que é a educação. E quando o adulto já está envolvido com essas drogas todas, nós devemos lembrar que nós temos um tapete de células-tronco que vai da base do nariz ao teto do terceiro ventrículo no cérebro, disponíveis para reconstruir o cérebro. Então, quando você coloca a pessoa para um exercício de reconexão espiritual, as células-tronco vão resgatar aquelas áreas de conectividade. No futuro, na minha forma de entender, a mediunidade vai alcançar um tamanho valor no desenvolvimento biopsíquico das pessoas, que nós vamos ter que estudar as entrelinhas de Allan Kardec e todos os autores, e vamos descobrir coisas que a gente não leu e não ouviu ainda, porque o elixir da longa vida e do equilíbrio é essa conectividade contínua com a espiritualidade, e o que o nosso corpo permite através desse dom biológico que é chamado mediunidade. Nós temos um canal de abertura para o além, para que possamos nos motivar para continuarmos vivendo aqui a vida dura que nós precisamos de enfrentamento das nossas dificuldades. Perfeito. Não seja indulgente com relação à droga. Busque de todas as maneiras uma forma de não haver drogas em sua casa. De todas as maneiras. Procure fazer um esforço pessoal para que não tenha nem as drogas do tabaco, nem as drogas de maconha na sua casa, os seus jovens. Procure fazer um esforço. E que eu acho um absurdo. Vocês me desculpem, eu vou falar calmo. A pessoa ir no mercado e comprar um engradado de cerveja para pôr na geladeira, num país que quase 20% da população é alcoólatra. Eu acho um absurdo num país que quase 20% da população é alcoólatra, um artista fazer propaganda de álcool e que se faça apologia do álcool sair num barzinho para beber e não se sai mais para conversar, para trocar ideias, para se confraternizar, mas é para beber, que não se sabe mais o que é isso. Então eu acho um absurdo, nós temos que fazer uma campanha pessoal contra isso. Então, quando a gente fala não às drogas, é uma atitude de modificação do nosso comportamento. E nós temos que fazer uma contrapartida, o diábolo da mídia, vamos dizer assim, mas o diábolo do bem, a boa cumba, vamos falar assim, não é? De nós alcançarmos, fazermos esse contrafluxo da informação para a população. Então, o pessoal da área de marketing nos centros espíritas, vamos esclarecer sobre essa questão, porque não é possível isso, tanta bebida. Não vou nem falar do que se mata de animais para se comer, é um absurdo, é uma carnificina isso. Gente, não vou falar mais para eu não ficar bravo. Bom, eu queria aproveitar dessa questão, mudando só um pouquinho aqui a nossa dinâmica, eu queria que Adeilson, que é um escritor para crianças, jovens, rapidamente falasse um pouco desse ponto que foi aqui abordado. Bem, é fundamental que nós tenhamos uma visão mais abrangente sobre estas questões, porque tudo passa pela educação. Pedro Vinícius, no livro O Mestre na Educação, nos diz que o futuro da humanidade não se encontra nas religiões, mas no processo de educação do ser integral, uma educação bem conduzida, a formação dos caracteres a que se referia Allan Kardec. Então, não há como passar por um processo de conscientização sem que a educação esteja presente e seja a mola propulsora da transformação e da transição. Então, nós entendemos que nas nossas escolas nós já deveríamos ter disciplinas voltadas, por exemplo, para as drogas, que se fale sobre drogas, que se fale com responsabilidade sobre tudo isso, para que a criança cresça, é claro, e a educação também é uma medida profilática, para que se evite essas grandes tragédias que nós estamos testemunhando na nossa sociedade. Então,
Pedro Vinícius foi muito feliz quando ele disse que os sacerdotes do futuro não serão os padres, os médiuns, os pastores, os pais de santo. Os sacerdotes do futuro serão justamente os professores que nos trarão essa educação propositiva, uma educação do ser integral. Nós passamos hoje no caldo de transformações pelo qual a sociedade passa, situações de suicídio, que já foi comentada aqui, em que os nossos jovens desenvolvem comportamentos, trazendo também André Luiz para as nossas reflexões, comportamentos de monoideísmo com relação a videogames, a toda essa temática de smartphones, a ausência dos pais, a falta de disciplina, a falta de limites, e nós pais somos responsáveis por isso, em que se perde de fato as conexões mais preciosas com relação à nossa afetividade, porque nós nos tornamos pessoas ausentes, educadores ausentes, e com isso as crianças e os jovens se encontram à mercê de páginas que incitam o suicídio, incitam ao consumo de drogas. Erguemos muros, cercas elétricas, protegemos os nossos filhos dentro de casa e damos para eles um iPhone, um iPad, um smartphone, para que eles fiquem no quarto, mas possam pedir drogas delivery. Então o contexto merece a nossa reflexão na área da educação. Me permitam parafrasear, como eu disse ontem na entrevista, os benfeitores espirituais que nos legaram a bandeira de que fora da caridade não há salvação. Nós, de maneira muito preocupada, podemos afirmar hoje que fora da educação não existe solução. É, sem dúvida alguma, a nossa preocupação maior hoje, contextualizar Jesus, contextualizar o Espiritismo, para que as casas espíritas tenham pessoas capacitadas para lidar com o jovem e com a demanda que eles trazem para nós de dúvidas e a necessidade de esclarecimentos que vão ao cerne do espírito. Essa é a grande necessidade dos dias de hoje. Quando se tem notícia de uma doença terminal, o que fazer para não entrar numa tristeza profunda? A pessoa recebe uma informação que vai passar pouco tempo aqui. Como lidar com isso? Eu lembro, foi a primeira vez que eu encontrei com o Décio, e a gente comentava sobre, eu não sei nem se ele lembra disso, câncer no estômago, né? E eu perguntei para ele como é que ele dava a notícia para o paciente que ele ia morrer. E o Décio olhou para mim, ele não se conhecia muito, ele falou assim: não, o paciente já sabe. A gente já sabe quando vai morrer, né? A gente já sabe. A gente sabe. Excetuando, entra no avião, aí ele cai, mas você sabe também. Eu tenho refletido muito sobre isso, até porque eu já estou começando agora a dobrar, né, a serra, né? Então você já começa a ter um horizonte de quanto tempo de encarnação me resta, né? E nós precisamos inserir a preparação para a desencarnação no nosso hábito de vida. Nós precisamos inserir isso. Por mais desafiador, por mais doloroso, porque essa é uma outra mentira, do paradigma materialista para o mundo, de que você morre com o corpo. Isso nos transformou numa sociedade que quer burlar a morte. Burlar a morte. E eu digo burlar a morte, eu hoje na minha comarca, vou fazer um desabafo aqui, mas sem ficar bravo. Sério, fica tranquilo.
Eu tenho hoje competência da saúde, da competência, que hoje as questões de saúde estão todas judicializadas, né? Tudo vai no judiciário, que o judiciário tem que decidir. E foi feito um congresso em Minas Gerais, do Tribunal de Justiça, chamando todos os médicos, os gestores da saúde, juízes, desembargadores, para a gente discutir um ponto. Quando não há mais tratamento. Não há mais tratamento. Então, o paciente chega num quadro, você fala assim, doutor, ele falou assim, olha, chegou a hora, não tem tratamento, não há medicação, esse quadro é irreversível, dentro dos parâmetros, né, do que a gente pode aqui avaliar, não tem. Então, pode dar essa droga que custa 250 mil reais, que não vai resolver. E aí você tem que fazer aquele juízo de que eu vou tirar 250 mil reais dos cofres públicos, sendo que eu tenho uma fila de 38 mil pessoas na minha comarca para fazer ultrassom. Porque o poder público não tem como pagar as 38 mil ultrassonografias. Para pegar esse dinheiro que poderia fazer 3 mil, 4, 5 mil, sei lá, exames, para usar uma droga experimental em alguém que chegou a hora dele desencarnar. Então, tudo que nós recebemos dessa abençoada doutrina espírita é para essa hora. Tudo que nós recebemos dessa abençoada doutrina espírita é para essa hora. Para a hora em que você diz assim, eu preciso ir. Eu quero deixar meu testemunho aqui. Um grande amigo, um senhor que teve uma importância profunda na minha vida, o Assir, e ele contraiu um câncer absurdamente violento. Foi assim, questões de meses. E a última visita que eu fiz a ele, eu sabia que ele estava, eu fui lá despedir dele. E aí eu perguntei, meu amigo, como é que você está? Ele falou assim, eu estou bem, vai ser melhor eu ir. Vai ser melhor para mim. Chegou a hora. Ou me recordo aqui do casal que me procurou semana passada, lá em Joinville, na fila, veio trazer um bilhete muito carinhoso, dizendo assim, nós perdemos as nossas 2 únicas filhas, uma de 25 e outra de 22. E essas palestras, o Consolador Prometido salvou as nossas vidas. Então, é importante a gente falar, não há motivo para sorrir. Ninguém aqui vai falar da desencarnação sorrindo, soltando balão, porque há um tempo para chorar e há um tempo para sorrir. Então tem uma hora de chorar, tem a hora do luto, principalmente do nosso. Vai chegar para todos nós aqui, né? O Décio disse assim, eu não posso ser profeta, mas eu vou fazer uma previsão aqui. Todos nós aqui vamos desencarnar. É muito sério isso. Olha, a coisa mais chocante para mim, Lázaro desencarnou.
Lázaro, que Jesus tirou para fazer aquele ato simbólico, deixando uma profunda lição, desencarnou. Todos os leprosos que Jesus curou, desencarnaram. Todos os cegos que ele curou, desencarnaram. Todos os pacientes que os dois aqui já curaram, alguns desencarnaram, outros vão desencarnar. Então, isso me dá duas dimensões. A dimensão da grandeza da doutrina espírita, que diz assim: você é imortal. Você é um espírito imortal. E ouvindo isso aqui da conectividade, precisamos nos ligar às nossas origens. Nós somos imortais. Segundo, é preciso nos preparar. Humberto de Campos tem uma lição sobre isso. Precisa preparar, cuidar das questões jurídicas, deixa as questões patrimoniais, resolve isso. Já deixa as coisas encaminhadas, mas sobretudo, faz o treino de noite, quando você for dormir, porque é um treino. É um treino do fui. Né? Fui, porque uma hora você vai mesmo. O Haroldo, pode ser valendo também, naquela noite pensar que é um treino e é valendo. É valendo, é. O bom é não saber, né? Então, assim, eu acho que aqui eu vou dizer uma coisa que eu aprendi. Se for válido para você, você utiliza. O Espiritismo é o consolador prometido, não porque ele tira a dor e o obstáculo do seu caminho, porque isso não vai acontecer. Não vai. Você pode ser expositor, pode ser médium, pode ser o que você quiser. Você não terá imunidade contra a dor e contra a dificuldade. Dificuldade, dor e obstáculo são os elementos da pedagogia da encarnação. O espírito precisa passar pela prova da encarnação. Então, o que é a consolação? A consolação do Espiritismo é perspectiva. Perspectiva. Então, se for alguém que eu amo e estiver nesse estágio, primeiro, eu vou procurar falar pouco, porque tem hora que palavra estraga. Eu vou pegar na mão dessa pessoa, vou ficar do lado dela, vou estar ali porque presença, sabe? Presença, amor, estou junto com você. E se tiver ocasião de dizer algo, eu só vou dizer para ela assim: está cheio de coração amigo aqui, preparando para você ir para o lado de lá. Já estão aqui, amores, amores cujo nome você se esqueceu quando encarnou, e alguns que você sabe o nome porque precederam você na grande marcha. Pode ser um avó, um avô, um tio, uma tia, um espírito querido. Ninguém desencarna sem esses corações amigos na assistência. Ninguém. E sobretudo quando a criatura viveu uma vida honrada, coerente. A gente vê lá na obra de André Luiz o carinho para fazer o desligamento, o carinho para tratar, o carinho. Às vezes eles retardam o processo de desencarnação para chegar um filho de longe, para um filho que mora no outro estado chegar, para um parente, aí ele despede, e aí acontece o processo. Uma grande lição, né? E eu acho que a gente pode ajudar muito nessa hora, tendo essa visão pé no chão,
e mostrando essa perspectiva da imortalidade. O corpo de todos nós, meus amigos, todos nós, todos, eu vou só dizer uma coisa: o codificador do Espiritismo, esse Espírito extraordinário, pelo qual nós temos uma verdadeira reverência e respeito pela sua dignidade, pelo seu poder intelectual, moral, desencarnou com um fulminante infarto. E os amigos foram lá, fizeram o velório, falaram, deram testemunho. Não tem. Abre aspas, Emmanuel: a morte é a mão niveladora. Lá, meu amigo, não tem juiz, não tem médico, não tem gari, não tem ninguém. Tem a pessoa, o coração que está fazendo a sua passagem. Nivela todos nós. É o momento em que da restituição dos empréstimos. Devolve o corpo, devolve os bens, devolve o dinheiro, devolve propriedade, devolve os laços afetivos, devolve tudo e vai você. E aquilo que você soube reter, o que você soube aproveitar e o que você construiu de laço afetivo com os empréstimos da providência divina. Vamos pensar na morte assim. Vamos pensar. E um dia, nós teremos uma conexão mais profunda com a espiritualidade e os nossos velórios serão menos fúnebres, porque seremos capazes de sentir, de ver, de presenciar o outro plano da vida, com a sua riqueza, com a sua vivacidade, por detrás do detrás. Nós poderíamos passar o dia inteiro aqui, com certeza. Para finalizar, o nosso tempo já foi, mas a gente vai dar para cada um dos expositores 1 minuto para suas considerações finais. E nós vamos até o espaço externo, aqueles que desejam comprar livros, com autógrafo dos autores presentes. Então, Décio. Eu só tenho que agradecer a oportunidade. Eu já me sinto em casa aqui no CIMESP, já sou figura carimbada aqui. E a felicidade de estar podendo estar aqui, de receber tanto carinho, tanto apoio de todos vocês, é sempre um presente muito grande para mim. Agradecer fundamentalmente quem faz isso acontecer. Porque vir aqui falar é molezinha. O duro é fazer, montar o esquema, chamar as pessoas, trazê-las e ainda tratar a gente com tanta reverência. Então, eu só tenho que agradecer e torcer para ter sido minimamente útil, né? Porque é só para isso que a gente veio. Se a gente não fizer direito, não sobra nada. Muito obrigado. Doutor Sérgio Felipe, suas considerações finais. Minhas considerações finais são de agradecimento, porque eu só me sinto de estar aqui falando qualquer coisa para vocês, não porque eu tenho autoridade para ensinar ninguém, que estou longe disso, mas porque me sinto em casa, me sinto à vontade de poder fazer os meus desabafos. Então, gratidão pelo coração imenso de vocês. Uma delícia estar aqui, encontrar meus amigos, o Décio, o Haroldo, que eu nem sabia que a gente não se conhecia, não sei por que motivo. E também tantos, uma delícia, o Mário Jorge está de parabéns, a equipe toda dele. Gente, eu não tenho palavras para agradecer tamanha generosidade de todos vocês. Obrigado.
Haroldo. Eu também agradecer ao Mário Jorge, a família toda, a família Mário Jorge, né, que está envolvida nisso tudo, os trabalhadores anônimos que estão aí no cantinho, trabalhando, sem serem vistos, e que transformam esse evento, um evento tão bonito, já tradicional no calendário espírita. Agradecer meu amigo Adeilson, que eu já estava com saudade dele, há muito tempo não via. Meu amigão Décio, que é sempre bom ouvi-lo, dividir com ele. E agora um novo amigo que fiz, o Dr. Sérgio. Conhecemos, já ouvia muito dele, mas também não tinha oportunidade de encontrar. E eu confesso, digo aqui com toda sinceridade, é um aprendizado muito rico, né, que a doutrina espírita nos proporciona. A gente poderia estar lá no nosso ambiente fechado, lá de trabalho, sem conviver com ninguém. E você está aqui dividindo um trabalho com colegas assim tão inteligentes, com pessoas tão dedicadas, escritores e palestrantes. E isso nos enriquece, não só profissionalmente, mas sobretudo espiritualmente, porque abre o nosso olhar. A doutrina espírita é esse dom, ela nos dá uma visão holística de tudo, porque você convive com pessoas tão diferentes, com experiências em áreas tão diferentes, que a gente vai aprendendo a circular com mais sabedoria, com mais discernimento pelas várias áreas, vai ampliando o nosso olhar. Então eu mais aprendo do que realmente trago alguma reflexão para todos. Agradecer ao público, principalmente o público que viajou, pelo carinho, vai para o autógrafo e abraça, mas queria abraçar a todos, agradecer a generosidade, a oportunidade de estar aqui. E queria só divulgar, não deixem de apoiar Fraternidade Sem Fronteiras, esse projeto maravilhoso que aqui está. Temos aí também o canal do Ser, o Júlio Corrade, que está aí colhendo as assinaturas. Prestigiem, deem aí o seu apoio. Muito obrigado. Muito obrigado.